Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 107 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Tudo o que eu mais sei sobre a moral e as obrigações do homem, devo ao futebol. A célebre frase de Albert Camus, ex-goleiro do Racing de Argel, capital argelina, e escritor que levou o Nobel de Literatura de 1957, está na epígrafe de Aqueles Olhos Verdes, novo romance de José Trajano. O Trajano é um dos grandes nomes da história da nossa imprensa. Apesar de ter passado por diversas editorias, graças ao trabalho com o esporte que se tornou conhecido por boa parte dos brasileiros. Quem o acompanha sabe que Trajano faz questão de nunca dissociar o futebol, o basquete, ou seja lá a modalidade que for, de um cenário mais amplo, no qual sociedade e política também estão inseridos. É essa mistura que ele leva para Aqueles Olhos Verdes, romance que se passa no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960. As disputas políticas, o crescimento do integralismo, o braço nacional do fascismo, e as cisões familiares se mesclam à paixão pelo futebol, a caminhada para que a seleção brasileira se torne uma das grandes do planeta, e a verdadeiros acontecimentos, como uma mítica e trágica excursão feita pelo time do Santa Cruz. Nas páginas de Trajano, história e ficção se fundem. Daí que, em determinado momento, por exemplo, encontramos o escritor Sérgio Santana como o olheiro responsável por revelar uma de suas crias. Falo de Conde, o craque relapso. Narrativa que parte de histórias familiares, Trajano olha para Aqueles Olhos Verdes como o final de um ciclo pessoal, que também conta com os romances Procurando Mônica, Tijuca América e Os Beneditinos. A relação do futebol com a literatura, a associação ou distanciamento entre o esporte e a política, e os caminhos para a construção ficcional foram alguns dos assuntos do papo que batemos poucos dias antes do Palmeiras vencer o Flamengo em Montevidéu e se tornar tricampeão da América. José Trajano, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Trajano, eu vou começar o nosso papo por um caminho diferente. Em vez de falar já do Aqueles Olhos Verdes, seu mais recente romance, eu vou lembrar da novela Páginas Sem Glória, do Sérgio Santana. E nessa novela, o Sérgio Santana ele apresenta um personagem chamado Conde, um cara que cresce jogando bola na areia, é levado para times profissionais, mas não se torna exatamente um profissional. Em determinado momento bastante importante na narrativa ali do Sérgio Santana, depois do Conde perder um pênalti, que ele tenta deslocar o goleiro, e a bola caprichosamente bate na trave, se a minha memória não está falha, o Conde ele fala: pensei na beleza e na graça do lance. Não é para isso que as pessoas vão ao futebol? Comece por isso, lembrando do Sérgio Santana, porque o Conde ele também aparece em Aqueles Olhos Verdes. Aparece como um jogador, um craque do futebol de praia, que foi descoberto por um olheiro que também era escritor e se chamava Sérgio Santana. Eu queria ouvi-lo. Por que levaram o Conde para sua narrativa e por que essa referência para o Sérgio Santana? Acredito que não seja por acaso você, como uma pessoa amante das letras e do futebol, deve admirar o Sérgio tanto quanto eu, creio. Primeiro, obrigado pelo convite para a gente bater esse papo aqui. Não, é uma homenagem ao Sérgio Santana, um grande escritor e um grande conhecedor de futebol, amante do futebol, torcedor fanático do Fluminense. Então, eu, como gosto muito desse livro, dessa história do Conde, surgiu a chance, chutei, botei no livro, ele participando de uma excursão do time lá do Rio das Flores, né? Ele participa e abandona, né? Abandona o time e vai embora tomar umas e outras lá. A cara do Conde, né? Exatamente, combinava. Então, combinava. Ele também, se eu me lembrar um pouco, ele gostava de corrida de cavalo também, né? Tinha um lado assim mais... então, fugindo daquele jeitão dos jogadores que
que jogavam pelo Rio das Flores. Então, achei, bom, combina colocar o Conde, homenageia o Sérgio Santana, e ele abandona a delegação e vai encher a caveira lá em Londres, ouvir rock e tal. Como é que nasce Aqueles Olhos Verdes? Por que escrever este romance neste momento, Trajano? Não foi exatamente nesse momento, né, que já tem algum tempo. Ele foi lançado agora, né, não tem muito tempo, mas eu já escrevi, já tenho, nem me lembro quando, mas tem uns 2 anos já, 1 ano e meio. Não, na verdade, tudo que eu escrevi, Ah, na tá, mas verdade, não é um livro que estava na gaveta há 20 anos e agora que foi publicado. não. Nada meu fica na gaveta. Pinta assim. Na verdade, eu não me considero um escritor, sou um contador de casos que eu vou juntando casos, muitos deles são autobiográficos. Se você pegar os 4 livros que eu escrevi, tem muito de realidade, autobiografia, e vou enfiando uma coisa aqui, uma ficção aqui, uma história ali que eu ouvi falar e tal, e aí fica o recheio. O Rio das Flores a Fazenda da Forquilha, o meu avô, todo esse cenário, né? O meu avô, Forquilha, Rio das Flores, fazem parte de um momento da minha vida ali, adolescente, que eu curti muito, que eu não consigo esquecer. Eu sonho muito com essa época, a época que eu passei anos e anos indo à Fazenda da Forquilha, onde o personagem do livro, Zé Reis, que é meu avô, era o administrador fazenda do irmão, muito rico que ele tinha, isso é verdade. O irmão era rico e ele era empregado do irmão rico. Então, sempre o Rio das Flores, Fazenda da Forquilha, me perseguindo, ou eu perseguindo eles. Aí surgiu essa história do meu avô. Não sei como é que as coisas brotam. A coisa vai fluindo do jeito que você vai indo, vai indo. Talvez, porque tem pedaços que eu tenho explicação, outros eu não tenho. Por exemplo, quando eu falo que o personagem com o Zé Reis, que é o meu avô, teve filhos fora do casamento, era muito namorador e tal, isso eu coloquei porque quando eu fui lançar o Procurando Mônica, que é meu primeiro livro, lá em Rio das Flores, porque o Procurando Mônica tem um subtítulo, Procurando Mônica, o maior caso de amor de Rio das Flores. Quando eu fui lançar lá, eu teve o lançamento do livro e tal, fomos para um bar à noite, o único bar da cidade, fica uma cidadezinha pequenininha, fica aberto, eu e a minha irmã, chegou um sujeito, assim, uns 40 e poucos anos, timidamente, me falou, posso sentar na mesa com vocês? Falei, claro, pode sentar aí. Mas quando ele sentou, eu vi que era uma pessoa que eu conhecia, sabe? Ele falou assim, eu estou sentando aqui com vocês, porque eu quero dizer que eu sou filho do avô de vocês, do Zé Reis. Ela falou, tio, senta aí. Ele estava tímido porque ele não sabia qual seria a reação minha e da minha irmã. Então, ali eu vi que o Zé Reis tinha filhos fora do casamento. O meu avô, que era meu tio, no caso. Isso aí acabou entrando no livro de outro jeito, mas foi carregado para dentro do livro. Então, tem muita coisa que você carrega para dentro de uma história que não tem nada a ver com a história, às vezes tem, que é a tua imaginação que vai indo, vai indo, vai indo. E eu acho que esse 4º livro, Aqueles Olhos Verdes, completou uma história inteira. O primeiro eu falei da adolescência em Rio das Flores, uma paixão juvenil. O segundo eu falo do meu bairro, que é Tijuca, e do meu time, que era o time do bairro, a Tijuca América. O terceiro eu falo do meu colégio, que é o Colégio São Bento. E o 4º eu volto a Rio das Flores e falo um pouco de futebol, de política e tal. É legal, escrever é uma delícia. Você viaja, não vai embora. Isso que você falou de estar lá no bar e aparecer essa pessoa que encontra com vocês, me lembrou muito de quando eu era menor, que eu viajava com meus pais para Lins. Minha família é toda de Lins, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. E meu pai, quando eu ia para o boteco tomar uma cerveja, me levava junto para tomar um refrigerante, sempre acontecia isso. Aparecia alguém que ele não lembrava e depois ia descobrir que era o filho de não sei quem e tal. Os encontros, e aí depois virava um papo de 4, 5 horas, lembrando toda aquela parte do passado e de quais caminhos a família e os amigos foram tomando. Eu fui a Lins uma vez entrevistar o Mário Prata, porque a família não é de lá, mas ele foi criado lá, né? O pai dele foi promotor, se não me engano. Foi naquela época de uma novela que o Mário Prata fez para a TV Globo, que era o... esqueço o nome agora, fez muito sucesso, era preto e branco ainda. Não cheguei a pegar essa época.
Você é da TV colorida já. O Trajano, mas no final do seu livro tem diversas fontes, situações. Acredito que no seu processo de escrita, a parte do jornalista também pede seu espaço, não? Tem muitas coisas aqui de citação literal, inclusive, citações de personalidades históricas. Ajuda muito o fato de ser jornalista, você pesquisar. E é uma maneira legal também de você ler livros, ou trechos de livros, trechos principalmente, de livros que normalmente você não pegaria mais. Porque são livros que ajudam a construir essa história. Então, eu recorri muito a livros que falam do integralismo, de Getúlio Vargas, do Lira Neto, o livro da Lília sobre a história do Brasil. Peguei um livro sobre Copacabana, do nosso Zusa, né, do Zusa Homem de Melo. Então, são livros que eu fui pegando porque me ajudariam ou ajudaram na construção, botar de pé aqueles Olhos Verdes. É muito legal isso também. E não só livros, mas acredito que revisitar algumas revistas, por exemplo, a Placar de 1979, não acho que você fique lendo Placar da década de 70 toda hora. E ali você cita que você foi buscar numa Placar aquela história do Santa Cruz, que é fabulosa, Tá. aquilo que aconteceu com o time do Santa Cruz, que na hora que você estava falando agora há pouco, que tem alguns casos que ficam na sua cabeça e você vai dando um jeito, às vezes, de encaixar na história, me parece ser um desses casos que a gente leva para uma ficção e depois a gente tem até que apontar no final do texto que, olha, aquilo lá é verdade, viu? Por mais fantástico que pareça, aquilo aconteceu mesmo. Inclusive, eu já conheci aquele caso de um livro do Luiz Antônio Simas, que ele também levou essa história para um livro que saiu pela Mórula sobre o futebol de várzea. É uma dessas passagens que você levou consigo e falou, em algum momento eu tenho que colocar um livro. Se quiser contar um pouco do que aconteceu com o Santa Cruz, para quem não eu tinha conhece. essa história do Santa Cruz pensando em gravar um documentário. Eu e o Elvídio Matos, meu companheiro de ESPN, que é um grande repórter de fazer documentários, matérias mais trabalhadas e tal. E a gente conhecia essa história fazia muito tempo. Eu peguei do Placar, porque do Placar já estava escritinho, mas a gente já conhecia. Não, e é uma história que não sai da cabeça, né? Que, pelo amor de Deus. É uma coisa que você esquece eu acho que depois. dá um belo filme, um belo documentário. É que dá um certo trabalho. Vai custar caro reconstruir uma história de um time do Santa Cruz que, em plena Segunda Guerra Mundial, sai de Recife e vai fazer uma excursão na Amazônia, né? Aí começa a jogar lá na Amazônia contra times de Ribeirinho, contra times de capitais. Ele sobe pelo Nordeste e acaba no Norte, né? Bom, aí tem a Segunda Guerra, eles não podem sair de lá, começam a ter problema de diarreia, de tifo, morre gente da delegação, eles não podem voltar para Recife porque havia uma ameaça de navios alemães ali na área. Então, os indígenas invadem o navio, eles viajam no navio, uma hora que eles conseguem voltar junto com alguns presos lá no Maranhão, eles pegam um trem, depois o trem também tomba. Olha, é um negócio de louco. E eles vão jogando, o time vai jogando um jogo atrás do outro para pegar uma grana, para poder dar comida para o pessoal, que ele vai arranjando amistosos assim, um atrás do outro. É uma história muito interessante. Aí falei, opa, essa história é legal. Aí eu incluí aí o time lá do meu livro, o Rio das Flores, que é o time de Rio das Flores. Não o time de Rio das Flores. Esse é uma parceria, né? Aí faz uma parceria o Santa Cruz com o Rio das Flores. Fazem uma parceria, vai uma maneira de incluir o Rio das Flores, o Santa Cruz da Excursão Maluca, no meu livro, mas tive que incluir o Rio das Flores, fazendo parte. Essa história do Santa Cruz, inclusive, é uma história que se você não aponta que aconteceu mais ou menos daquele jeito mesmo, quem conhece fala, nossa, mas que exagero, né? Pesou na mão aqui, errou na mão na hora de ficcionalizar alguma coisa que Mas tão tem uma absurda outra que é. coisa, tem uma outra excursão no livro, que é pela Europa, Uhum. que também aconteceu. Que é a do Eu me Conde. baseei, a do Conde, quando o Conde vai embora, foi uma excursão famosa do Bela Vista, que era um time mineiro,
viajou para a Europa e só apanhava de goleada. Aí eu também fui para o Rio das Flores e emprestou alguns jogadores e tal. Olha, tudo foi de certa maneira, tem muita coisa que eu inventei, mas muita coisa eu pesquei e joguei lá dentro. E na hora de escrever, como que você foi trabalhando essa questão do futebol, que é extremamente presente, da família e daquele cenário político do Brasil dos anos, final dos anos 40, 50, começo dos anos 60? Como que você se preocupa em criar um equilíbrio aí dentro do livro? É um equilíbrio que acontece comigo. Eu sempre fui um sujeito muito antenado para isso. Apesar de ter trabalhado como jornalista esportivo durante muito tempo, também trabalhei em Segundo Caderno, trabalhei em revistas outras, Isto É, Veja, tal. Fui editor da Ilustrada, inclusive, uma boa época. Eu sempre, mesmo trabalhando no esporte, se o cara olhar o tipo de tratamento que eu sempre dei às coisas que eu fiz, na própria Folha, quando eu fui editor de esporte, ou na ESPN, sempre tinha um viés ali político, uma preocupação de não ser o esporte pelo esporte, né? E eu sempre fui muito preocupado, muito interessado com essa história do integralismo, desse meu tio de segundo grau, irmão do meu avô, porque a família, ele era muito rico, era muito poderoso, eu me lembro das conversas sobre ele. Ele aparecia e era tratado assim como um deus, né? E era um sujeito ligado ao Plínio Salgado. Eu era muito garoto, mas ouvia aquelas histórias. Aí foi a chance que eu coloquei. Agora, vê como é que é também. Essa coisa de você colocar uma coisa, depois acontece uma coisa parecida, ou não tem nada a ver, ou tem tudo a ver. Eu começo o livro imaginando o encontro do meu avô, que é o Zé Reis, que é o personagem principal, com o irmão dele, que é o Vicente, que é o irmão milionário. Eles marcam o encontro no jogo do Fluminense, aí eu tive que pesquisar o jogo do Fluminense, imaginei um jogo em janeiro, um pouco antes do golpe integralista, porque eu conhecia bem o estádio da Laranjeiras e sabia que tinha essa porta, uma porta frágil que separa o estádio da Laranjeiras do Palácio Guanabara. Sempre ficou na minha cabeça. Imaginei uma situação que eles se encontram num jogo Fla-Flu, último Fla-Flu da temporada, o Fluminense dá a volta olímpica, isso é verdade, eles não estavam lá, mas historicamente esse jogo aconteceu. Mas eles foram lá, meu tio convidou o irmão para ir, porque ele estava interessado em ver essa porta, porque haveria o golpe integralista meses depois, e eles poderiam entrar pelo campo do Fluminense e arrombar para matar o Getúlio. Bom, coloquei no livro. Legal. Não é que essa porta foi usada quando teve o golpe integralista, mas não pelo integralista, pelo Cordeiro de Farias com as tropas leais ao Getúlio. Aí depois eu li isso. E entraram pelaquela porta para combater os integralistas. E eu não sabia disso. Foi descobrir olha depois. Só como é que é as coisas. Depois, pô. Você muito louco, né? Muito louco. Você comentou dessa questão de como a preocupação política sempre te acompanhou, mesmo quando você estava na carreira de jornalista esportivo. E eu acho que isso fica muito claro, que eu acompanhava muito de perto a ESPN, e quando você era um dos principais nomes da emissora, eu lembro, por exemplo, de um programa como Caravana do Esporte, que O Brasil da Copa do Brasil. Eram programas que partiam do esporte para discutir assuntos que iam muito além do esporte. Como que você vê uma geração, e aí não só de jornalistas esportivos, não só de jornalistas, mas de pessoas ligadas ao esporte, que acreditam que o esporte tem que ser uma coisa apartada do resto, como se fosse um mero entretenimento, uma coisa abobalhada, desconectada do mundo e acabou? Infelizmente, a maioria esse pessoal, né? Infelizmente. Não sei se a maioria é esse pessoal ou se a maioria que tem voz, que tem poder, é feita por esses. De modo, você vê o exemplo de atletas aí que poderiam se posicionar, são ídolos e tal, e acabam se escondendo, talvez com medo de patrocinadores, com medo de se expor pela formação cultural deles. Não sei, olha. Agora, nós temos um grupo chamado Esporte pela Democracia, que ali tem várias pessoas ligadas ao esporte. Mas, curiosamente, atletas que estão atuando no momento são minoria total. Ali só tem a maioria ali, é ex-atleta.
ex-atleta, ex-treinador, jornalista esportivo. Atletas que estão em atividade é muito pouco. Evidentemente que o esporte não está desassociado do que acontece na sociedade, no dia a dia das pessoas. O esporte tem política, tem economia, tem marketing, o esporte não é simplesmente um entretenimento, uma diversão, né? E faz bem para a saúde ou não faz. Aliás, não faz, em alguns casos. O alto rendimento é meio inimigo da saúde, porque os atletas acabam todos arrebentados, né? Pelo Detonados no final da esforço, carreira, né? o esforço brutal que fizeram. Mas eu sempre tive esse olhar, que na ESPN a gente fazia Brasil da Copa do Brasil, que é um programa que eu gostava muito. A gente mandava uma equipe para uma cidade onde ia ter um jogo da Copa do Brasil, geralmente no Nordeste, podia ser no Centro-Oeste, uma cidade. E antes do jogo, dias antes do jogo, porque aí preparava para o jogo, falando do pedaço, da região, dos costumes, da gastronomia, da música. Na verdade, eu sempre quis mostrar o Brasil para os brasileiros através do esporte. Eu também gostava de fazer os jogos abertos no interior, que nós íamos com uma equipe grande para Piracicaba, Araraquara, Rio Preto, Barretos, onde fosse, e a gente não se limitava só a transmitir os jogos. A gente tinha um jornal diário com reportagem mostrando exatamente isso, a região, as histórias, os causos da cidade, os personagens, né? E a gente adorava fazer isso. E transmitia os jogos. Os jogos faziam, claro. Chegava lá, transmitia jogo de basquete, vôlei. Mas o jornal é que me fascinava mais. As matérias, os causos, acontecimentos. Curtia muito. Marcou época, marcou época. Hoje em dia, que a gente vê, é muita discussão sobre futebol, um bando de homens, principalmente, discutindo quem vai jogar, quem vai perder, quem deve entrar, quem é melhor do que o outro. Na Muito verdade, é chato. um monte de homem mais fazendo auê do que discutindo alguma coisa também, né? Que é Tem muito uns mais ou barulho menos, que parece que não caminha. eu confesso que eu não gosto, não. Eu gosto do esporte, assim, hoje em dia, eu gosto de ver jogos, competição. Eu acompanho os campeonatos lá de fora, eu vejo os campeonatos aqui no Brasil, gosto da NBA, gosto de qualquer esporte, passar torneio de natação, de judô, gosto de ver. Agora, esses programas de estúdio, não é comigo, não. Na hora que você estava falando sobre essa questão dos jogadores que se posicionam ou que não se posicionam na sua maioria, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, deve ter aí já uns 4 ou 5 anos, que eu tinha um jogador do Flamengo, eu não vou lembrar o nome, que ele estava em alguma evidência pelas leituras que ele fazia, mais ou menos que nem o Era um Scarpa agora zagueiro, do Wallace, Palmeiras Wallace, faz. Pode ser. Wallace. E Está eu no Vitória hoje tentei, em dia. e eu tentei entrevistá-lo e a resposta que eu tive do assessor foi que ele não gostaria de falar mais sobre livros porque não estava pegando bem dentro do elenco ele aparecer como um leitor, como um intelectual, como se é, Você vê que coisa as absurda, pessoas como que é que puxam para agora baixo, né? funciona ao contrário. É o Wallace, ele jogou no Flamengo, mas esteve fora do Brasil, está no Vitória. Quem também é muito ligado em livros, recomenda, faz até comentários interessantes, é o Gustavo Scarpa. Sim. Esse aí ele fala de clássicos e tal, ele tem uma Ah, leitura é, pesada, assim, ele né? Não é chamando mole, não. o Gregor Samsa do Kafka de moleque inseto é uma coisa sensacional. É. Outro também que falava de leitura, até publicou um vídeo um dia que ele foi visitar a Biblioteca Nacional, era o Igor Julião, que hoje está em Portugal também. Mas nós estamos falando de exceções, né? Sim. Bom, tanto é que a gente consegue lembrar os nomes, Lembrar o citá-los nome dele, né? e até pescar histórias sobre eles, falando sobre isso, né? Mas voltando ao cenário político que você apresenta no livro, Trajano, a gente tem ali perseguição aos comunistas, famílias divididas pela política, fascismo dando um jeito de ascender no país. A história do Brasil não muda, a gente está num ciclo sem fim e todo esse pandemônio que a gente está vivendo agora, na verdade, só está repetindo o que já foi no passado? Sem fim, mas acho que está repetindo, sim. Porque tudo que você falou aí que está no livro, o livro acontece entre as décadas de 30 a 60. Né? Tem o Estado Novo, tem governo do Jânio, o Juscelino antes, aquela coisa toda, 50 anos em 5 e tal.
Eu termino em 62 porque eu não queria entrar no golpe militar. Eu achei que se entrasse no golpe militar ia ter que estender muito, uma coisa muito sofrida, muito dolorida. Então, o livro podia se perder ali, sabe? Crescer para aquilo ali. Então, eu fechei ainda com o Jango sendo, né, perseguido pelos militares e tal. Mas é a repetição que você está falando aí. Nós temos casos de racismo, casos homofóbicos, misógino, perseguição aos jovens negros de periferia, a destruição do meio ambiente, a cultura sendo jogada no lixo, né? Eu acho até que piorou, porque o momento atual nosso é sui generis. Eu acho que nunca houve um momento tão ruim, pegando assim, dessa época para cá, do livro para cá, em relação a alguns, a cultura, por exemplo, a educação e ao meio ambiente. Vamos ficar olha só, na Só cultura, isso. na educação, no meio ambiente, né? Só isso. Só isso. E na violência, Eu segurança quero e falar, põe tal. segurança também. Ou seja, é tudo, é tudo. Né? É muito triste o que acontece, muito triste. Às vezes eu tenho a impressão que a nossa história parece uma espiral de merda que vai crescendo. Então ela não sai do mesmo ponto, só que vai ficando maior o problema, a dimensão da tragédia. Claro que nós tivemos um Estado Novo, que foi um momento muito complexo, complicado, violento, mas o Getúlio, depois, quando voltou, até voltou outro Getúlio, né? Era um Getúlio diferente, até uns ganhos, né? O voto feminino, a criação da Petrobras, havia um sentimento diferente do que aquela perseguição desenfreada, chefiada lá pelo Firinto Milha, né? A quem não fosse fiel ao governo Getúlio, quem fosse crítico e tal. E você, como pessoa, Trajano, como que você lida com essas repetições, com esse país que às vezes sai, consegue ir para um outro lugar, que a gente também conseguiu ir para outro lugar em algum momento, mas aí a história vem e traga a gente de novo para uma coisa que às vezes a gente achava que já estava no passado. Quando você olha para tudo isso, nesse momento que você está na sua vida, qual que é a sensação? É de decepção, frustração? Estou É de cansado, beleza e né? assim mesmo e vamos pro pau? Não, ó, eu fiz 75 anos. Ou seja, como diria um engenheiro que eu tive convivência com ele, gostava muito dele, que foi eleito governador em 2 estados, um fato inédito na história política brasileira, o Leonel de Moura Brizola, eu venho de longe. Ele dizia isso, eu venho de longe. Estou com 75 anos. Mas eu nunca desisti. Eu desanimo às vezes, muitas vezes. Fico com raiva, fico decepcionado, fico triste. Mas não desanimo. Por exemplo, eu tenho um programa na TVT, na Rádio Brasil Atual, que eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser. E ali é um bom desabafo diário, sabe? Ali eu falo com as pessoas. Então, eu posso usar qualquer palavreado que eu quiser. Então, eu ali, sabe, eu termino o dia pode ter sido uma merda, acompanhando o noticiário, tendo até que falar desse noticiário, mas o fato de falar, de botar para fora, do meu jeito, com o meu comentário, aquilo me dá um certo alívio, sabe? É como se estivesse tomando... Eu gosto de tomar banho depois do programa. Eu falo aquilo tudo, tomo um banho, estou pronto para a noite. Opa, agora hoje vai ser melhor. É como se tivesse saído de um campo de futebol, que você sai leve, Campo de futebol com a expurga muita vitória. coisa, né? Ganhamos de 2-0, o goleiro defendeu um pênalti, pronto, é isso aí. Ô, Trajano, eu tô com o meu preparo físico pós-pandemia e eu torço para o São Paulo. Então, sair de um campo de futebol com a vitória, para mim, ultimamente, ela está sendo uma coisa bastante rara. Só de sair depois de um bom jogo, eu já estou ficando feliz. Eu tenho filhos são paulinos e sei o que é. Eu sei como é que eles sofrem. É difícil. É difícil. O Rio das Flores... Deixa eu mostrar o livro aqui, ó. Deixa eu mostrar o livro. Nós estamos falando muito do... Essa foto aqui é a foto da Fazenda da Forquilha, entendeu? Dos anos 50, mais ou menos. Hoje existe essa sede ainda. A fazenda foi vendida para criadores de gado de corte, mas eles não ocuparam a casa. Para eles, a casa não tem valor nenhum. Eu consegui entrar na casa há 2 anos atrás, antes da pandemia.
E tem um furo no teto, assim, tem morcego, então, mas os móveis estão todos lá, rapaz. Os móveis estão todos lá. Móveis que têm 80 anos. Sabe que aqueles espelhos, assim, aqueles armários que têm um espelho do tamanho da gente? Mesas imensas. Lá foi filmada uma parte, eu fiquei sabendo, do filme baseado no romance do Radu Nassar. O... Copo de Cólera, Lavoura Arcaica. Acho que é um copo. Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica. E também o próximo livro do Mário Magalhães, que agora é muito. Ele ainda está falando do Marighella, muito por causa do filme e tal. Ele esteve aqui, eu acho que há 5 episódios. Tomara que venda muito, que as pessoas conheçam a história do Marighella. Eu acho que o Natal agora talvez seja. Eu acho que deve ser o livro mais vendido no momento, que uma coisa ajuda a outra e tal. Mas ele está preparando já faz tempo a biografia do Carlos Lacerda, que está muito no livro aí. Carlos Frederic Werneck de Lacerda, que frequentou muito essa fazenda aqui, porque a fazenda foi comprada da família do Lacerda. Então, o Lacerda fez um jornal lá chamado Furquilense, que contava a vida, era um mimeógrafo ainda, contava a vida dos colonos e da família dele. Ele era sobrinho dos donos. E aí eu mandei para o Mário Magalhães fotos da fazenda, como é que por dentro, os móveis e tal, porque a fazenda está no livro dele, na biografia. Lendo Aqueles Olhos Verdes, Trajano, o time de Rio das Flores, o Rio das Flor, me pareceu, em alguns momentos, se transformar numa espécie de símbolo de equipes menores, e aí menores em diferentes graus de ser menor. Eu falei de quando eu ia com a minha família para Lins, e meu pai é um grande torcedor do Linense. Então, quando o Linense estava ali na 4ª divisão do Paulista, a gente já viajava para ver jogos do Linense, a gente acompanhava o Linense, acompanhou o Linense. Teve uma época que voltou para a primeira, né? Então, a gente acompanhou o Linense até voltar para a primeira. Quando ele voltou para a primeira, a gente estava em Santa Bárbara do Oeste, eu moro em São Paulo, a gente foi para Santa Bárbara do Oeste para ver o jogo. Depois a gente chegou a ver um Linense e Palmeiras aqui no novo Parque Antártica, que o Linense ganhou de 2-1 de virada, 2 gols do Fausto. E aí chegou na primeira divisão, só que aí depois vai perdendo a empolgação, caiu, foi se perdendo um tanto, e agora parece que está tentando se reerguer, mas é um se reerguer sempre cada vez mais difícil e com menos contato com a torcida, me parece. Você também é torcedor do América, e o América ele tem uma trajetória, não vou dizer exatamente similar, porque a dimensão do América foi muito maior do que a do Linense no auge do América. Mas também tem essa questão de é uma equipe que tem uma importância no momento e depois essa importância vai se diluindo. E diversas equipes pequenas vão sumindo, desaparecendo. O futebol está indo para um ponto mesmo que só vai sobrar os gigantes e nada mais importa? Sim. Mas entre os dois aí é uma diferença grande. Linense é de uma cidade do interior de São Paulo, né? Sim, o América é um time de bairro. Um bairro da Tijuca. Quer dizer, então, a diferença entre uma cidade e um bairro da Zona Norte. Quando o América era o time da Tijuca, e o campo era ali, o time treinava ali, jogava ali, o tijucano era América, em sua grossa maioria. Com o tempo, o campo acabou saindo de lá, foi para o Andaraí, depois para a Baixada Fluminense, e o tijucano também mudou muito. Aí existe tijucano raiz lá. Né? Eu costumo ir a Tijuca, minha irmã mora lá, gosto de frequentar os bairros da Tijuca, mas o perfil do tijucano mudou. O que aconteceu? O tijucano típico foi para a Zona Sul, que era o grande ascender, era o grande desejo dele. Foi morar na Barra da Tijuca, foi morar em Copacabana. E quem veio para o lugar desse tijucano foram os moradores de subúrbio, que também queriam ascender, porque morar na Tijuca tem um certo vernizinho. Deixa de ser subúrbio para ser Zona Norte. Não passa trem, né? O que é aquela região de Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, é a Zona Norte. E esse cara que foi morar na Tijuca está se lixando, com toda razão, para o América. Ele vai morar na Tijuca trazendo a paixão dele pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo Botafogo. Não tem nada a ver com o América. Como o campo também não é mais ali,
Se o campo fosse ali, ele vendo o América de perto jogar, né, treinar, ele podia se envolver, ter o América como segundo time. Hoje, nem segundo time de muita gente. O América era considerado o segundo time do Carioca. Também não é mais. Qual é a torcida do América hoje? Os caras como eu. Tem uns louquinhos lá, uns netos que o avô torcia e tal. Tem um pessoal na Baixada, perto do campo, lá eu nem sei onde fica, porque pode ser Cosmorama, pode ser Neló, aquela região lá. Tem uns garotos lá que fizeram uma torcida local. E eles são bravos, até brigam. Tem jogo que sai com porrada e tal, com o pessoal de América e Bangu. Então é uma pancadaria só. Mas não é uma pancadaria de 30 contra 30. Sabe como é que é? É tipo briga de então escola. É isso, eu acho que a tendência, os estaduais estão fraquejando, os estaduais cada vez mais vão sendo jogados para baixo. A tendência é que os clubes. Aquela coisa que está uma novidade no futebol brasileiro, do futebol de empresa. Né? Você vê, o Bragantino é Red Bull. Uhum. Né? E está dando certo, porque tem um dinheirão em cima. Mas essa paixão que seu pai pelo Fluminense, a minha para o América, essa aí a gente vai guardar. É um quadro na parede, viu? E vamos viver do passado, de histórias passadas. Esse futebol que caminha por um gigantismo, por um futebol de empresas, ele se afasta de certa essência do futebol, ele perde certa essência do futebol, ou isso é um papo de quem é mais romântico, tipo você, tipo meu pai, tipo eu? Onde está a essência do papo de futebol? romântico, sim, mas qual o problema? Não, não é problema nenhum. Não, é isso que eu quero dizer. A pergunta que eu vou colocar na responder sequência é se a partir do momento que o futebol perder essa essência, por quanto tempo ele vai se manter com esse gigantismo só pelo gigantismo, se não tem mais a paixão? Tanta coisa complicada aconteceu com o futebol. Primeiro virou... Os estádios não são mais aqueles, são arenas. Né? O torcedor tem menos acesso, menos possibilidade de acesso pelo preço dos ingressos. Também tem aquele torcedor classe média, sei lá o que ia, prefere ficar no sofá, com medo da violência ou preguiça de ir ao jogo. Então, há uma mudança muito grande no futebol. Né? Então, esse nosso lado romântico aí está em segundo plano. Mas é esse lado romântico que ainda sustenta o futebol. Sabe? Porque os velhos estão vivos ainda. E tem jovens que pensam, não é pensar de maneira velha, pensam de forma romântica igual aos pais e avós e aos tios. Isso mantém uma chama viva em relação aos tios. A gente não pode perder isso. Porque isso que é uma coisa, só uma relação comercial, uma coisa para ganhar dinheiro, o marketing prevalecendo, pim-pam-pum, aí perde a graça total. Ainda bem que a gente se apaixona. Se, por exemplo, as torcidas que foram agora para Montevidéu, tem cada relato que eu fico preocupado com Montevidéu, que é um lugar que eu gosto muito, você vai sobreviver. Eu já pensei nisso também. Tem muita gente que foi de uma forma heróica e gostosa. Eu tenho uns amigos que fazem comigo na Central 3, lá o Pontapé, o Iamin, o Paulo Júnior. Eu vi foto deles no Twitter. Eles foram contra mim. Eles estão se divertindo, mandam foto lá da Chuí, de não sei de onde, de um bar que eles foram lá em Montevidéu, que o chopp acabou cedo, não sei o quê. Eu acho que era um bar de 1903, o bar, né? Alguma coisa assim. O Dudu Monsanto mandou uma foto também no estádiozinho pequeno, num time pequeno, assim, a luz entrando assim por baixo da arquibancada, uma coisa super romântica. O Chico Sá foi agora não sei quem mandou o lance, talvez, dizendo, não, o vitorioso lá tem que ser o Eduardo Galeano, isso que me basta. Quer dizer, então é legal, o futebol ainda, sabe, o futebol ainda não morre tão cedo, apesar de tudo isso que está acontecendo, da prevalência das grandes... Isso fora do Brasil é uma tragédia, né? Você vê que o PSG tem um shake lá do Catar, os times ingleses têm lavagem de dinheiro de cara da Rússia, sei lá de onde, do Kuwait, o americano, os times têm dono. A torcida está vendo protestos sérios. O Newcastle agora foi comprado por um pessoal da Arábia Saudita.
É um novo mundo no futebol, mas a paixão continua. Mas as pessoas têm que protestar, têm que mostrar que isso não é bom. Esse pessoal não pode cortar o cordão de uma tacada só, não. O pessoal tem que resistir. A resistência faz parte. É, a citação que abre aqueles olhos verdes é uma frase clássica do Camus sobre futebol. Tudo que sei sobre a moral e as obrigações do homem devo ao futebol. Eu não sei se você quer falar em o que você deve ao futebol, mas o que que você agradece ao futebol? Vou fazer 60 anos de jornalismo, tudo correr bem no ano que vem. Eu comecei com 16 anos. Desses 60 anos, 80% ou um pouco mais, eu fiz cobrindo principalmente futebol. Indo a muitas Copas do Mundo, Sul-Americanos, de grandes decisões, Champions League. Conheço muitos estádios mundo afora. Entrevistei. Estava na hora do milésimo gol do Pelé, estou atrás do gol. Eu sou um daqueles jornalistas que invade o campo. Também todo jornalista fala que estava lá, Trajano. Essa aí Eu estava. é que nem falar que estava na A final. maioria já É que morreu. nem falar que estava na final de 50. Então, Não, mas eu estava lá mesmo, inclusive tem imagem, o pessoal já botou até um quadradinho, eu correndo ali. Eu trabalhava no Jornal do Brasil. já foi época. identificado, então. Eu comecei em 63, né? Então, vi Garrincha, vi Pelé, os grandes confrontos, Botafogo e Santos, no Maracanã, principalmente. Cobri a Copa de 70 lá no México, ao vivo. Né? Então, vi Tostão, Rivelino, Gerson. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o futebol. O futebol foi muito presente na minha vida esses anos todos. Né? Criei um canal de esportes, junto com alguns companheiros, que é a ESPN. Então, leio sobre futebol. Agora eu peguei o livro do... Quando eu leio, me emociono, o livro do Cima sobre Maracanã. Acabei de receber o livro do Sócrates, agora acabou de ser lançado no Brasil. Vivi com o Sócrates, morei na casa dele um tempo lá em Florença. Então, o futebol faz muito parte da minha vida. Né? Eu tenho muita história para contar de futebol. O futebol me proporcionou muita alegria. E sou América. Eu tenho um time, sabe? Tem um amigo meu, Filipinho, que é uma figuraça, dono do Bar Madrid, lá no Rio. No bar dele, ele tem flâmulas do Real Madrid, que ele tem descendência espanhola, foto do Júlio Iglesias, que foi goleiro até do Real Madrid, do Brizola, que ele é brisolista também, como eu, do América, várias fotos. E é um bar que a gente frequenta, o Simas frequenta, o Dom Bonneberg, todo mundo, o Pratinha, esse famoso da Tijuca, então, um bar de boemia legal. E ele defende a seguinte tese: é melhor fechar o América. Vamos mandar fechar. Ainda tem tempo ainda, porque daqui para frente vai ter só vexame. E a gente fica vivendo das glórias passadas, contando história para as pessoas. É uma tese, mas eu não concordo, não. Vamos em frente, vamos acreditar ainda, porque tem a garotada do juvenil, do sub-20, sei lá o quê. Chato que não passa na televisão, mas eu vejo na telinha o Campeonato Carioca. É transmitido, não sei se você sabe, pela TV Ferro. Sim, sim. Então, eu vejo. Aqui com meu pai eu assisto o Linense assim muitas vezes também. Procurar onde está passando. Gol, os vizinhos pensam que eu sou maluco, porque eu jogo à tarde, meio de semana eu grito gol. Quem é que está jogando? Quem é que vai saber que é o América? Devem achar que você está jogando videogame. Eu sou bom de futebol de botão. Eu sou tão apaixonado por futebol que eu tenho muitos times de futebol de botão. Né? Joguei durante muitos e muitos anos. Mas agora me cansa jogar futebol de botão. Você fica em pé muito tempo, de um lado para o outro. Ali e tal. Mas eu adoro futebol de botão. Eu sou antes do videogame. Trajano, e a literatura? Como que te acompanhou ao longo de todo esse tempo? Qual que é o espaço que ela ocupa na sua vida? Deveria ser muito maior, mas muito maior mesmo. Eu li muito quando eu tinha um grande mestre, que era o João Máximo Ferreira Chaves, trabalhava no Jornal do Brasil, e ele lia demais. Ele tinha em casa, e ele tinha mania de... Ele morava lá em Vila Isabel, na Tijuca, então a gente se encontrava antes de ir para o Jornal do Brasil, porque o Jornal do Brasil, nessa época, era nascido no centro do Rio de Janeiro, né? Era na Avenida Rio Branco. Então, ele gostava de passar nos sebos. Então, ele descobria coisas inacreditáveis no sebo. E muita gente, ele como me dava, olha, leva esse aqui, estou te emprestando esse. E almoçava na casa dele, às vezes, aos domingos. E ele me emprestava livro. Então, essa época de convívio com o João Máximo,
que foi assim, dos meus 20 aos 27, 28, eu acho que eu li o que eu não li no resto da vida, porque era muito intenso. Era muito intenso. Ele gostava muito dos escritores americanos, do Faulkner, do Steinbeck, sabe? Ele tinha os escritores brasileiros, bom, o Graciliano, ele tinha tudo, e os escritores que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Caras que tinham se lançado um livro raro, aí ele pegava no sebo. Então, foi uma época muito forte para mim. Depois eu tive uma época que eu não lia nada, voltei a ler um pouco, e hoje em dia eu leio muito pouco, eu fico curtindo detalhes. Esse ano eu li muito pouco, agora que eu estou com os livros aqui, eu recebi esse livro aliás, talvez até que tenha que gravar alguma coisa, do Crônicas do Antônio Maria, que foi um mestre na crônica. Estou lendo, li esse livro do Maracanã, li um livro muito legal do Luiz Antônio Nascimento, que foi diretor do Fantástico há muito tempo, meu querido amigo Luizinho. Um livro de contos magnífico, que tem até aqui atrás, eu esqueço o nome. Deixa eu pegar aqui. Destinos Marcados. Destinos Marcados. Aliás, um dos livros que mais me influenciou na vida foi o Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Influenciou muito a geração, mais a geração acima da minha, né? Certo. O grande Fernando Sabino. Foi um livro que ele escreveu cedo, ainda jovem, mas é um livro que até hoje é um livro muito falado. E você vê semelhanças entre o futebol e a literatura, ou são mundos muito diferentes que eventualmente se encontram só nas páginas de algum livro ou outro, ou nas redes Só sociais nas de algum páginas de um jogador? livro ou outro. O que é legal ler sobre futebol? Nelson Rodrigues, por exemplo. Né? Uma Sérgio delícia. Santana. Nelson Santana. Quer ver mais? Sérgio Rodrigues. O livro Drible é magnífico. O livro é magnífico. O gaúcho lá, o Moacir Sclia, que já morreu, tem um livro muito legal sobre futebol. Eu acho que é um Monte dos Suspiros, algo assim. Mas tem também o que escreveu sobre o Internacional, Luiz Fernando Veríssimo? Não Veríssimo também é dele. Não, é um escritor, tá aí, jovem ainda. Moacir Sclia escreveu Colina dos Suspiros, do Moacir Certo. Sclia. É muito interessante. Esse livro de futebol também, que é muito interessante. O Sérgio Rodrigues, eu acho um dos melhores dos últimos tempos, o Drible. Eu acho um livro magnífico. Escreve muito bem o Sérgio Rodrigues. Né? E a maneira que ele reconstitui a cena do drible em si, do Pelé no Do Marzukiewicz, ali, é impressionante. O Celso Santana é magnífico. Né? Eu quero lembrar, não é possível não lembrar o nome dele, do gaúcho. É um livro muito interessante, que fala da relação dos irmãos, vão ver jogo do Internacional com o pai, a separação do pai com a mãe. Porque tem muita gente que escreve livro hoje sobre futebol. Não é que eu sou contra, eu acho legal, tudo que sai é legal. Mas são livros assim, 100 anos do Palmeiras, a vida de Domingos da Guia. É uma coisa muito futebol pelo futebol. Uhum. Não transcende, né? Mas é importante ter, sabe? Mas quando você pega o Maracanã, por exemplo, do Simas, é outra enfermaria. Né? Você pega os livros do Sérgio Santana, é um outro contexto. Então, essa coisa assim mais direta, conquista do sei lá o quê, é legal ter, quem curte, quem é historiador de futebol, é bom ter em casa para consultar, mas não me comove muito. Você tem o Rui Castro, que escreveu o livro do Garrincha, né? A Estrela Solitária também, que é um livro magnífico. Nesse sentido, a impressão que eu tenho é que os grandes livros sobre futebol acabam sendo aqueles de autores que entendem que o futebol transcende muito o campo, né? O futebol não é só o que acontece ali nas entrelinhas. Grandes livros sobre futebol. Sim, né? Que na verdade a essência do futebol não está entre os 11 contra 11, está em um monte de outros lugares. Garrincha, que é o livro mais assim, interessante de futebol, que tem perfis de jogadores, mas eu acho que é um livro que é difícil encontrar, é do João Máximo, com o Marcos de Castro. É o Gigante do Futebol Brasileiro. Esse livro você tem que encontrar no sebo,
que são perfis de Domingos da Guia, do Tim, do Vizinho, do Jair Rosa Pinto. É sensacional. Sensacional. Mas é uma delícia ali, por exemplo, Nelson Rodrigues falando de futebol, tem coisa mais gostosa. E o Nelson Rodrigues, eu fui chefe dele, mas chefe dele, eu era editor do Jornal dos Esportes, ele tinha uma coluna, mandava a coluna. Ele mandava a coluna e era um problema, porque ele não dava espaço assim na máquina de escrever, que você batia do lado, ele rodava assim com a mão e escrevia, às vezes, à mão, entre uma linha e outra, uma observação, uma correção e tal. Muito amigo. E tinha um redator lá no jornal antigo que era especialista em interpretar Nelson Rodrigues, o Aparício Pires. Ele era um grande redator. Ele que inventou aquela expressão dinamite, garoto dinamite, que o Roberto Dinamite botou na manchete e pegou, né, o Roberto Dinamite. Ele pegava a coluna e passava limpo para poder ir lá para a oficina, porque ninguém ia entender o que ele mandava. Ué, e você, como chefe, não foi lá e deu uma chamada de atenção nele, não, Trajano? Não mandava, porque inclusive ele nem ia lá. Ele mandava um torcedor do Fluminense, que era uma figura. Sabe aquelas figuras meio assim, fazedor de quebra-galho? E ele que ia lá vestir o camisa do Fluminense, touca do Fluminense, levava a coluna todo ofegante, subia correndo as escadas. Era um trabalho, trabalhava com o Nelson Rodrigues. Muito bom. Mas eu não lembrar o nosso querido escritor gaúcho, eu estou devendo essa. Eu pensei no Michel Laub, mas o Michel Laub é gremista. Exatamente. É o Michel Laub? É o Michel Laub. Pega o nome do livro dele, tem que ser do livro dele, que eu te digo qual é. Vou pegar e no final do papo eu coloco. Michel Laub, exatamente. José Trajano, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você. Bom, agora vem o Natal, né? As pessoas podem pegar aqueles olhos verdes para dar de presente, né? Para dar uma curtida. Fica a dica. E é um livro muito gostoso, até inclusive para depois relaxar, levar para uma praia. Vai para a praia, vai para o interior, vai lá para Lins, né? Vai para Rio das Flores. Eu até estou pensando ainda em organizar uma noite de autógrafos, que não teve, né? Não teve. Talvez fazer aqui no São Cristóvão, que é um bar temático de futebol muito gostoso, está aqui na Vila Madalena. Se for para o Rio, eu faço lá no Bar Madrid. É uma maneira de encontrar os amigos, conversar sobre o livro e tal. Vamos ver se dá certo. Legal. Trajano, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, hein? Valeu, muito obrigado. O livro de Michel Laub, que o Trajano não conseguiu lembrar o nome, se chama O Segundo Tempo. Aqueles Olhos Verdes, de José Trajano, chega aos leitores pela Alfaguara. Temos os vencedores da edição deste ano do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa. Autores de 3 países foram contemplados. O terceiro lugar ficou com o português Gonçalo Tavares por O Osso do Meio, publicado pela Relógio d'Água. O segundo lugar veio para o Brasil, graças a Edmilson de Almeida Pereira e o seu O Ausente, editado pela Relicário. E o grande vencedor da edição deste ano foi Luiz Cardoso, escritor do Timor-Leste, pelo romance O Plantador de Abóboras, publicado pela Abismo. É a primeira vez que o prêmio vai para o país asiático. Segundo o júri, O Plantador de Abóboras mostra a destreza e a desenvoltura narrativa do autor na construção de uma história atravessada pela violência que marcou o passado colonial de Timor-Leste. A angolana Ana Paula Tavares, os portugueses Antônio Guerreiro e Golgona Angel, e os brasileiros Itamar Vieira Júnior, Julian Fuchs, Maria Esther Maciel e Verônica Stiger compuseram o júri final da edição de 2021 do Oceanos. Mais uma vez, pelo 4º ano seguido, tive a alegria de participar como jurado da primeira etapa do prêmio. A partir das linhas mestras fundamentais da arte de narrar, Sabor Idêntico ao Natural nos fala da expansão dos limites do corpo humano, dos simulacros, da fúria tecnológica, das simulações, da histeria e paranoia comunicacionais. Suas histórias lembram o famoso seriado Black Mirror, mas sem tanto apocalipse e angústia. É o que o crítico literário Cristiano Aguiar escreve no prefácio de Sabor Idêntico ao Natural, novo livro de contos de Nathalie Lourenço. Oi, Rodrigo. Oi, ouvintes do Página 5. Meu nome é Nathalie Lourenço. Eu sou publicitária e escritora. Eu estou lançando meu segundo livro de contos, Sabor Idêntico ao Natural, que ele saiu pela editora Vacatussa.
O livro ele tem 7 contos diferentes, são histórias curtas que são ficção científica, mas não é uma ficção científica de nave espacial, de futuros distantes, né? É uma realidade próxima nossa. Algumas das tecnologias, né, que estão apresentadas e discutidas ali são coisas que já estão começando a aparecer e despontar. E ele se trata muito mais sobre a relação das pessoas com a tecnologia, a relação das pessoas entre si, né? Como a forma que nós convivemos uns com os outros pode mudar e ser impactada, né, pela tecnologia, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente lida com a violência, por exemplo. Nesses contos, eles têm um tom que leva um pouco de humor, um pouco de ironia. Tem até num conto ou outro, especialmente o Cadáver que Servia Macarrão, que é sobre uma família que decide manter a mãe viva sem a cabeça para que ela continue trabalhando, né? Uma tecnologia que inventaram. Então, no caso desse conto, tem um pouco assim de grotesco, um pouco de humor. Acho que se você tiver ficado curioso, convido todo mundo a conhecer o livro. Nathalie Lourenço é também autora de Morri por Educação, do qual tenho vaga, mas boa lembrança. Sabor idêntico ao natural chega aos leitores pela Vacatussa. Em 2016, que Marco Severo começou a escrever o primeiro livro dele em diálogo com grandes nomes do realismo mágico. Em O Silêncio daqueles que Vencem as Guerras, o autor cria uma cidade para narrar a história do lugar ao longo de 3 séculos. É um livro de contos, mas que também pode ser lido como romance. Olá a todos os ouvintes do Página 5, eu sou o Marco Severo, o autor de O Silêncio daqueles que Vencem as Guerras, meu primeiro livro de realismo mágico que sai agora pela editora Moinhos. Bom, o livro que surgiu lá em 2016, foi quando eu comecei a escrevê-lo, partiu dessa vontade que eu sempre tive de escrever um livro de contos de realismo mágico, porque eu sempre fui leitor de realismo mágico, desde do José J. Veiga, o Murilo Rubião, algumas coisas da Lígia Fagundes Telles também. E, claro, bebo muito na fonte dos latino-americanos que escrevem realismo mágico. E eu sempre tive vontade de escrever o meu próprio livro nesse gênero, até que essa oportunidade chegou. Eu conto a história, no meu livro eu conto a história de Renacandaia, uma cidade que eu criei, fundada por um personagem chamado Elias Carcará em 1820, e o livro segue até 2120. E ao longo desses 300 anos, que eu conto em ordem cronológica, mas os contos eles terminam em si próprios, ao mesmo tempo que se você lê realmente em ordem cronológica, você consegue ler como se fosse um romance também. E eu espero que o livro encontre muitos leitores. Foi um livro realmente muito difícil de escrever e muito prazeroso também ao mesmo tempo. E ele fica aí também como uma vertente diferente das coisas que eu escrevo. Marco Severo é também autor de títulos como Os Escritores que Eu Matei, de crônicas, Todo Naufrágio é um Lugar de Chegada e Se Eu Te Amasse, Estas São as Coisas que Eu Te Diria, ambos de contos, e da novela Um dos Nomes Inventados para o Amor. Como Marcos falou, O Silêncio daqueles que Vencem as Guerras chega aos leitores pela Moinhos. Por hoje é isso aí, pessoal. Semana que vem tem a última edição deste ano do podcast. Indiquem a página 5 para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até sexta-feira que vem.